Seja bem-vindo ao Empresarial Legal. Hoje vamos continuar falando sobre as sociedades personificadas. Você vai aprender sobre sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações e as sociedades cooperativas. Você vai aprender então dos artigos 1052 a 1112 do Código Civil e também sobre a Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404 de 76. Está preparado? So let's get down to business. Na aula passada, na parte 1, sobre as sociedades personificadas, eu falei sobre a sociedade em comandita simples e por isso eu decidi começar falando sobre a sociedade em comandita por ações nesta aula do Empresarial Legal. A sociedade em comandita por ações, ela tem tanto aspectos da sociedade em comandita simples como da sociedade anônima. Vou explicar para vocês. O capital social dessa sociedade é dividido por ações igual à sociedade anônima, mas existem dois tipos, duas categorias de sócios, uma que responde ilimitadamente e outra limitadamente, e por isso ela é como a sociedade em comandita simples. O acionista diretor, ele exerce a função de administrador da sociedade e sim, ele responde ilimitadamente por todas as obrigações sociais, conforme os artigos 1091 do Código Civil e 282 da Lei 6.404 de 76. Caso haja mais de um diretor, esses diretores respondem solidariamente às obrigações da sociedade, ou seja, você pode cobrar dos dois diretores ou apenas de um deles. Para que haja a nomeação desse diretor, que é o administrador da sociedade, essa nomeação vai ser no ato constitutivo e só será destituído por deliberação dos acionistas que representem 2/3 do capital social, segundo o artigo 1091, parágrafo 2º do Código Civil e do 282, parágrafo 1º da Lei da Sociedade por Ações. E cabe informar ainda que a responsabilidade desses diretores, elas perduram por até 2 anos após o término do seu mandato, conforme o artigo 1091, parágrafo 3º do Código Civil e do 282, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações. Agora, sobre a sociedade cooperativa, essas sociedades foram implementadas no Brasil pela Lei 5.764 de 1971 e também foi prevista na nossa Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 18, permitindo então a sua criação independentemente de autorização e vedando também a interferência estatal para o seu funcionamento. Na parte de direito societário, o Código Civil ele estabelece a sociedade cooperativa como sendo sempre uma sociedade simples, de acordo com o artigo 982, parágrafo único do Código Civil, e todas as características que devem conter em uma sociedade cooperativa está descrita, prevista no artigo 1094 do Código Civil, que são a variedade ou dispensa do capital social, o concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo, a limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar, a intransferibilidade de cotas do capital a terceiros estranhos às sociedades, ainda que seja por herança, o quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado o número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado, o direito de cada sócio somente a um voto nas deliberações, a distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade e, por fim, a indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade.
Preciso dizer ainda que no caso de omissão legal, aplica-se então, né, as regras da sociedade simples, de acordo com o artigo 1096 do Código Civil, já que o Código Civil ele estabelece que a sociedade cooperativa ela sempre será uma sociedade simples, como se fosse uma sociedade simples, né? E em relação à responsabilidade dos sócios, esta pode ser limitada ou ilimitada, conforme o artigo 1095 do Código Civil. O Código Civil regula a sociedade limitada pelos artigos 1052 a 1087. E o caso especial dessa sociedade é que ela pode ser regida pelas normas da sociedade simples pura ou pelas normas da Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 de 76. Na prática, o que ocorre? Quando a sociedade limitada ela quer ter uma feição capitalista para conseguir dinheiro, né, de outras pessoas de fora, né, dos acionistas, contar com um quadro societário maior, ela vai ser regulamentada pela Lei das Sociedades por Ações. E quando ela deseja ter uma feição mais personalista, onde o quadro societário ele é estável, né, ele tem ali os sócios devidamente inscritos e são só eles, não há uma mudança contínua. Então, quando ela adota essa feição personalista, ela usa a sociedade simples para ter como lei o seu regime, tá? Os sócios, eles devem, né, levar o contrato escrito dessa sociedade para que seja registrado em um órgão competente, né, para tanto, para que a sociedade possa existir devidamente e não exista de forma, né, como nós dizemos, irregular, né? Porque a sociedade, como eu expliquei nas nossas primeiras aulas aqui do empresarial legal, a sociedade que ela não está registrada em órgão competente não quer dizer que ela não exista ou que ela não tem ali as características de uma sociedade. Ela tem. O que acontece é que ela é exercida de maneira irregular, tá? O capital social, então, da sociedade limitada, ele, se ela adotar, né, uma personalista ali, sem abrir para outros, né, outros sócios, ela deve ser concluída ali pelos bens que cada sócio vai oferecer para essa sociedade. O que acontece? Os sócios, eles não podem, nesse tipo de sociedade, na sociedade limitada, contribuir com serviços e apenas com bens, né? Móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, dinheiro e entre outras formas, mas não pode dar, né, como seu oferecimento, a contribuição em serviços como ocorre em outras sociedades. E os sócios, eles vão responder pela cota que eles têm em cada sociedade. Então, se eu sou sócia, né, eu tenho uma sociedade limitada e eu tenho 30% dessa sociedade, eu contribuí com 30%, eu respondo somente pelos 30%, tá? Então, a responsabilidade dos sócios de uma sociedade limitada é subsidiária, ou seja, há essa divisão dos bens. Então, primeiro vai ter os bens da sociedade, eles que vão pagar todas as dívidas, né? Elas vão realizar as obrigações ali da sociedade. E aí, quando não houver mais essa possibilidade, não houver mais de onde tirar da sociedade, aí sim ele vem para os sócios e o sócio tem essa responsabilidade limitada na porcentagem da sua cota, tá bom? A única maneira do sócio responder solidariamente pela sociedade é no momento da integralização do capital. A administração da sociedade limitada pode ser feita por uma ou mais pessoas e ela é constituída também, né, no ato ali do contrato social ou em ato separado. Acontece o quê? Quando o administrador for sócio, tá? E tiver ali no seu contrato social declarado que ele é o administrador da sociedade, tudo que ele fizer, né, os poderes desse sócio são irrevogáveis. Não vai ter ninguém ali que revogue, salvo
se houver uma decisão judicial que reconheça a ocorrência de justa causa para a sua revogação. Diferente do que ocorre quando você constitui um administrador que não seja sócio, ou ainda que seja sócio, mas em ato separado à constituição da sociedade. Aí sim os poderes desse administrador são revogáveis, tá? A qualquer tempo, quando for à vontade de todos os sócios aí dos sócios assim, em maioria, tá? Então, quando tiver a maioria que queira destituir, o poder dele é revogável, desculpa, e pode ser a qualquer tempo e pela vontade dos demais sócios. Os sócios, eles, se for omisso e se não está no contrato social e nem em ato separado, então todos os sócios, eles podem exercer a gestão da empresa, eles são como administradores, se não tiver num ato, né, no contrato ou em ato separado, mostrando quem é realmente o administrador. Então, todos os sócios da limitada poderão exercer os poderes da gestão ali da empresa, tá? Cabe informar que essa atribuição de administrador aos sócios, quando for omisso, ela se estende a todos os sócios, mas ela não vai se estender de pleno direito aos que vierem a fazer parte da sociedade no futuro. Então, se a sociedade hoje constituída tem 3 pessoas, os 3 são administradores, já que o contrato for omisso. Se entrar uma 4ª pessoa nessa sociedade, não quer dizer que ela vai receber de pleno direito também essa possibilidade de administrar toda a gestão ali, fazer, né, toda a gestão da sociedade limitada, porque no caso ela não houve a constituição anterior, ela veio depois, tá bom? Precisamos falar também que a sociedade limitada, ela responde pelos atos dos seus administradores, mesmo que estes extrapolem os seus poderes, extrapolem a função, né, a atribuição ali que ele fez. Mas existem 3 casos, 3 exceções, pelo artigo 1015, parágrafo único do Código Civil, inciso 1, 2 e 3, que são a limitação, né, quando houver a limitação de poderes registrada, averbada junto ao registro da sociedade, quando houver limitação de poderes que a sociedade provou ser de conhecimento de terceiro e por ato ultra vires, ou seja, evidentemente estranho ao objeto social. O ato ultra vires é quando o administrador ele celebra, né, um contrato, assume obrigações em nome da sociedade, mas que são totalmente estranhas ao objeto social. Vou dar um exemplo. Uma sociedade de cosméticos, uma empresa que vai fabricar cosméticos. Aí o administrador, ele realiza um ato, uma compra de uma frota, vamos supor uma frota de carros, tá? Mas que não seja para uso ali da empresa, que é uma coisa totalmente estranha ao objeto, né, do contrato, que seriam os cosméticos, a criação. Normalmente, se vocês pegarem um contrato ali social, né, vai estar descrito quais são os objetos, o que a empresa faz, o que não faz. Então, vamos supor que é uma coisa muito estranha a esse objeto, como, por exemplo, a frota de carros. Aí sim, teve esse excesso de poderes, e esse sim é conhecido como ato ultra vires, que está muito além do que deveria, tá? Toda a sociedade limitada, ela realiza uma assembleia dos sócios para decidir ali, para tomar as deliberações, para tomar as decisões da sociedade em si. A assembleia, ela né, é feita por todos os sócios, mas na sociedade limitada, com menos de 10 sócios, essa assembleia pode ser substituída apenas por uma reunião. E o mais interessante, que a sociedade limitada ela vem para simplificar a vida do empresário. O que é? Se você tem mais de 10 sócios ou menos de 10 sócios, tanto a assembleia quanto a reunião, você pode resolver isso com um documento escrito. Então, você pode dispensar a reunião e a assembleia, sendo essas substituídas por um documento escrito, desde que todos os sócios estejam de acordo. Então, uma maneira de simplificar a vida dos sócios é transformar isso em um documento escrito. Sabem aquele meme que você faz uma reunião e poderia ter sido um e-mail?
o Código Civil previu isso para a sociedade limitada. Dentro da sociedade limitada também, de um órgão facultativo é o Conselho Fiscal, tá bom? Normalmente ele é constituído só para sociedades limitadas muito grandes, tá? Então ele é um órgão facultativo e é um órgão fiscalizador da sociedade. E as regras de dissolução seguem as mesmas da sociedade simples, né? E também para os sócios minoritários, que está prevista no artigo 1085 do Código Civil. Preciso comentar também, para fechar a sociedade limitada, é que hoje existe a possibilidade da sociedade limitada unipessoal. Então, na sociedade limitada não há a exigência de no mínimo 2 ou mais sócios para que seja constituído essa sociedade. Hoje podemos ter a sociedade unipessoal de uma única pessoa. Então, no caso da sociedade limitada, não há a necessidade de ter mais sócios, né, de 2 ou mais, para constituir uma sociedade limitada. Tanto que a EIRELI findou-se, né, não temos mais aí a EIRELI no nosso Código Civil por conta da possibilidade da sociedade limitada unipessoal. A sociedade anônima, ou conhecida também como companhia, ela tem algumas características específicas, sendo que, para sua formação, no mínimo, deve haver 2 acionistas, o seu capital social é dividido em ações e essas ações podem ser abertas ou fechadas. Abertas seriam aquelas que se permitem a negociação na bolsa de valores ou no mercado de balcão. A responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço da emissão das suas ações subscritas ou adquiridas, né, de acordo com o artigo 1º da Lei 6.404 de 76. A responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de suas ações, né, das ações que ele adquiriu, de acordo com o artigo 1º da Lei 6.404 de 76. As ações, né, cada ação que você adquire corresponde a uma parte do capital social dessa empresa. E as ações, elas podem ser classificadas quanto à sua natureza ou à sua forma de circulação. Com relação à natureza dessas ações, o artigo 15 da Lei da Sociedade por Ações estabelece que elas podem ser ordinárias ou comuns, preferenciais, de gozo ou fruição. As ordinárias ou comuns, elas conferem direitos reservados aos acionistas e também consideram os seus titulares como com direito de voto. Então, esses titulares podem votar nas assembleias, tá? Da sociedade anônima. Os preferenciais são que possuem privilégios econômicos ou políticos a seus titulares e de gozo ou fruição são as ações emitidas apenas para amortizar dívidas da empresa. Com relação à forma de circulação das ações, elas podem ser nominativas ou escriturais. As nominativas declaram, né, o nome do proprietário e são transferidas por termo lavrado no livro de registro de ações nominativas. Isso consta no artigo 20 a 31 da Lei da Sociedade por Ações. E são escriturais quando são mantidas em conta de depósito em nome do titular. O que são direitos comuns dos acionistas em sociedade anônima? Os direitos comuns de todos os acionistas, né, são de participar dos lucros sociais, de participar do acervo da companhia em caso de liquidação, fiscalizar a gestão, preferência, né, na subscrição de ação, se alguém não quiser mais ação, você tem a preferência de comprá-la, e da retirada, e quando tem o direito de retirada, e também quando há assim, a vontade de um acionista sair daquele lugar, você tem a preferência de receber a ação dele, se você tiver interesse. O direito do voto nas assembleias, né, nas deliberações, para tomar as decisões ali da empresa, não é de todo acionista. Os acionistas que têm o direito de voto são os acionistas das ações ordinárias ou comuns, em alguns casos das preferenciais. Os acionistas que podem realizar o voto
Independentemente de quantas ações ele tiver, ele terá a possibilidade de realizar apenas um único voto, né, em cada decisão ali que for tomada. Não cabe o direito de voto plural. Se ele tem 2, 3, 4 ações, ele votar 4 vezes. Se é apenas um desejo, né, uma vontade, porque é apenas um dono dessa ação, então ele tem direito a apenas um voto. É possível a concessão, sim, do voto múltiplo, tá? Mas existem regras para que isso aconteça. No caso das sociedades por ações, também temos considerado como dever do acionista integralizar as ações subscritas, de acordo com o artigo 106 da Lei da Sociedade por Ações. São órgãos da sociedade anônima a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho de Fiscalização. A Assembleia Geral, ela constitui como um órgão supremo ali, né, da companhia, da sociedade anônima, porque é nela que consiste as deliberações, as votações ali do que ocorreu na empresa e do que vai ser feito, né, do que os sócios ali desejam. E essa assembleia ela pode ser ordinária ou extraordinária. Ela é ordinária quando ocorre nos primeiros 4 meses normalmente do ano, para poder ver como a sociedade finalizou o ano e mostrar como que ela vai tomar as decisões em diante. E a extraordinária, ela pode ocorrer a qualquer tempo por pedido dos acionistas para que debatam alguma nova questão ali que envolve, né, a sociedade, que precisa de uma votação dos acionistas para que seja tomada essa decisão. O Conselho da Administração é um órgão que define quais são as pautas ali que vão para a Assembleia Geral. É ele que faz um filtro do que deve ser votado ou não no momento da Assembleia, e esse é um órgão facultativo. A diretoria é o órgão que representa a sociedade anônima e é composta por no mínimo de 2 acionistas, né, de 2 diretores ali, que são constituídos e podem exercer um mandato de até 3 anos, de acordo com o artigo 143, caput, inciso 3, da Lei da Sociedade por Ações. Já o Conselho Fiscal é quem ali protege os interesses tanto da companhia quanto dos acionistas, com no mínimo 3 e no máximo de 5 membros. A dissolução da sociedade anônima pode ser parcial ou total. Ocorre que, no caso da sociedade anônima, não há dissolução total por falecimento de algum acionista e não há também a possibilidade da exclusão desse acionista, como ocorre nas outras sociedades. A dissolução, no caso da sociedade anônima, a dissolução total, ela ocorre em 4 hipóteses. Quais são? O término do prazo da duração, por decisão judicial ou por decisão de autoridade administrativa competente. Uma dessas decisões pode ser a decretação da falência, a cisão total da incorporação com relação a uma empresa incorporada e na fusão na relação das 2 empresas fundidas. E assim finalizamos mais uma aula do Direito Empresarial. Aprendemos um pouco sobre todas aí as sociedades personificadas, como elas funcionam, de uma maneira bem breve, mas temos conteúdo em PDF na legenda, não esqueça de baixá-lo. Curta, compartilhe, envie para os amigos, nos siga no nosso Instagram, @empresariallegal, para não perder quando será lançado, né, a próxima aula, normalmente todas as sextas-feiras. Espero que você tenha aprendido muito conosco. Um beijo e até a próxima aula!